Trocar a cera do ninho para melhorar a produção e evitar a traça. Com a finalidade de permitir o nascimento de abelhas maiores e uma maior eficiência da rainha em fazer postura, é necessário trocar todos os favos do ninho a cada ano. Observando os favos da colmeia, podemos ver que os mais velhos têm a medida das células menor. Isso mostra que, com o tempo, o espaço interno dos alvéolos, células que formam o favo, onde a abelha desenvolve antes de ser adulta, vai diminuindo. Conforme nascem as crias nos favos, o casulo que a larva faz para fazer a metamorfose vai colando na cera. Os favos vão sendo reformados e o espaço interno diminui. Chega a reduzir em 20% o que gerará abelhas menores e, consequentemente, transportará 20% menos néctar para a colmeia, já que o papo da abelha está dentro dela e tem sua capacidade conforme o tamanho da abelha. Assim, você terá menos mel para colher. Além do primeiro fator que justifica a troca dos favos, ao ficar com espaço interno pequeno, a rainha passa a ter dificuldades para pôr os ovos no seu interior. Assim, leva mais tempo para pôr um ovo, já que a postura é realizada inserindo o abdômen no favo. No final de um período, a diferença é muito grande, resultando em menos abelhas e produção. Com a finalidade de não tirar nenhum quadro de cria e não atrapalhar o trabalho das abelhas, adotaremos o seguinte esquema de troca dos quadros. Depois de 28 dias ou mais que os enxames estiverem recebendo alimentação artificial, ou seja, durante a entre-safra, prepare 2 quadros com cera alveolada de lâmina inteira para cada colmeia e leve para o apiário. Retire 2 quadros na colmeia, os que se encontram nas laterais, um de cada lado. Em seguida, observe até onde existem crias no ninho e coloque os 2 novos quadros após os quadros de cria, um de cada lado. Ao ficarem próximos das crias, os quadros de cera alveolada serão trabalhados com maior eficiência, mas não coloque no meio das crias. Pode criar uma divisão do enxame e provocar a enxameação. Isso porque a rainha não costuma andar em cera alveolada e não passará para o outro lado. Na ausência do seu cheiro, as abelhas fazem realeiras. Ao voltar no apiário dias depois da troca de quadros para alimentar os enxames novamente, leve mais quadros com cera alveolada de lâmina inteira. Abra as colmeias e observe se os quadros trocados anteriormente já foram trabalhados e encontram-se com os favos quase prontos, algo em torno de 70% ou mais. Se já estiverem neste ponto, retire da colmeia mais 2 quadros das laterais, transfira os recém-prontos para o centro das crias e coloque outros novos com cera alveolada do lado externo das crias. Repita esta operação a cada ida e, se encontrar os anteriores já no ponto de serem colocados no centro. Se em algum momento você não encontrar os quadros no ponto de serem colocados no centro da colmeia, não troque outros. Aguarde e observe na próxima vez que for alimentar. Notando uma demora, pode ser que tenha pouca abelha no enxame ou porque a parte energética do alimento está pequena. Se necessário, aumente a alimentação das abelhas ou aumente a porção energética, açúcar e mel. Todos os quadros retirados devem ser levados para derreter os favos.
A cera obtida será trocada por nova cera alveolada e o processo é um ciclo fechado, repetindo todos os anos. Haverá uma sobra de cera se a troca for anual, mas se já tem muitos anos sem trocar, não sobrará quase nada, uma vez que a cera ficará retida no bagaço dos favos. As sobras podem ser usadas na implantação de novas colmeias ou comercializada para aumento na remuneração. Como forma de agilizar o processamento da cera, recomendamos usar derretedores a vapor. Isso diminui o custo com a mão de obra e aumenta a eficiência no processo. Sobrará mais tempo e gerará mais recursos, o que normalmente estimula repetir a operação anual. Existem dois tipos de derretedores a vapor. Um que o apicultor retira a cera de forma tradicional do quadro, ou seja, corta com a faca e coloca no derretedor. Este modelo é uma panela de parede dupla, onde a cera não tem contato com a água. O outro tipo, que é possível inserir o quadro inteiro no seu interior, é um grande compartimento que possui uma caldeira que gera vapor. Cada um dos modelos tem suas vantagens e desvantagens. A panela de derreter cera a vapor é prática e eficiente para pequenos apicultores. Tem baixo custo, mas ao cortar os favos, o arame vai precisar ser esticado ou trocado. A ranhura do quadro, que é o corte na parte superior do quadro, onde encaixa a lâmina de cera alveolada, não fica limpa e gera uma mão de obra extra. Já o derretedor de caldeira é grande, permite inserir os quadros inteiros, não há necessidade de trocar o arame, a ranhura fica limpa e o quadro esterilizado, porém tem um custo maior e só é viável ligá-lo quando estiver cheio, já que o consumo de combustível para gerar vapor é grande. A cera processada deve ser colhida na saída dos derretedores em baldes plásticos, ainda quente. Para facilitar a sua retirada posteriormente, o ideal é colocar 2 litros de água fervente no fundo do balde antes de iniciar o derretimento da cera nos derretedores de cera a vapor. Assim, a cera não vai aderir ao fundo do balde. Terminados os trabalhos no derretedor, deixe esfriar totalmente a cera dentro do balde. Retire o bloco que se formar, limpe bem o fundo do bloco, raspando com uma faca ou espátula. Os blocos de cera poderão ser trocados por cera alveolada ou vendidos. A melhor forma de armazenar cera é alveolada. Depois de bem secas as lâminas de cera alveolada, embrulhe em papel pardo ou em folhas de jornal. Coloque em uma caixa de papelão e armazene em local seco, longe de roedores e outros animais. Desta forma, a cera pode ficar sem nenhum problema por mais de 12 meses. Confira mais técnicas nas outras cartilhas do programa Mais Mel. Para todos os detalhes, leia os livros editados pelo consultor Jean Samel Rocha.